internet lá em casa surgiu com meu pai. Ele que era a pessoa mais atualizada no assunto. A gente usava com restrições. Primeiro porque não era uma coisa cara se você acessasse em qualquer horário. Então tinha todo aquele esquema de utilizar depois de certa hora durante a semana, depois de certa hora no final de semana. E logo assim que eu comecei a usar a internet, eu sempre fui atrás de música, sempre gostei muito de música. Comecei até com coisas meio guilty pleasures, tipo Sandy Júnior e tudo mais. Eu comecei com internet de escada também, e eu usava também bastante pra música. Eu lembro até que eu botei o Napster no computador. Eu sei que é pirataria, mas enfim. Eu adorava baixar música, baixava uma música, durava uma semana para baixar, mas a gente usava bastante para entrar em sites e pesquisar coisas sobre música. Que lá em casa a gente sempre teve uma cultura muito grande de música. O computador sempre tinha um só computador em casa, que ele era dividido pela família toda. Então eu ficava no quarto dos meus pais. Então tinha meu pai, minha mãe, o meu irmão, que ele é 4 anos mais velho que eu, e eu, para usarmos um computador só com internet. Então assim, às vezes era meio difícil dividir, mas acho que em geral não tinha grandes problemas não. É mais assim, você não tinha tanta privacidade. Se você quisesse ouvir um Sandy Júnior, por exemplo, você tinha que esperar todo mundo sair de casa, mas em geral foi isso. Meu pai, ele percebia que, por exemplo, eu usava a internet pra falar com as pessoas, que logo assim que eu entrei eu descobri o MSN, por exemplo, foi mais ou menos na mesma época. Então, ele via que... O que é isso? Ele mesmo não chegou a utilizar o MSN, não tinha interesse em usar. Mas ele via que eu estava me comunicando com outras pessoas. E aí, óbvio, ele, até mesmo por conta da profissão dele, né, como policial, aquela coisa mais preocupada com o mundo, com a maldade das pessoas, então ele tinha muito interesse em saber com quem eu tava falando, sobre o que era. Conheci o Coldplay através do meu primo, que chegou em casa com um CD pirata também, havia um casal muito ligado à pirataria. E aí ele trouxe um CD do Coldplay, que eu achei maravilhoso. Eu falei, cara, eu quero ouvir mais isso. E aí fui atrás de procurar outras músicas. E na época a gente encontrava isso através de baixadores tipo Kazaa. E aí eu lembro que eu entrei no Kazaa e baixei Shiver, do Coldplay. E aí eu fiquei alucinada, porque essa música é maravilhosa, é uma das minhas preferidas até hoje. Sabe, de uma época que Coldplay era uma banda boa. Desculpe quem gosta de Coldplay hoje em dia, mas uma época que Coldplay era uma banda boa. E aí cada música que eu baixava, me apaixonava mais e mais por eles. E numa dessas buscas por informações pelo Coldplay, eu achei o fórum Coldplay BR. E aí eu achei o máximo aquilo, porque além de eu encontrar informações sobre a banda, eu encontrava pessoas que gostavam da banda, né? E pessoas no meu meio, entre as minhas amigas de escola e tudo mais, ninguém gostava da banda, ninguém nem conhecia. Então, num local em que eu gostava muito de ficar, que era a internet, eu consegui encontrar pessoas do Brasil inteiro que tinham o mesmo interesse que eu, que era a banda. Acredito que com você tenha sido parecido. Então, o Coldplay, assim, eu não lembro como foi exatamente que eu conheci. Eu via muito MTV. Então, assim, hoje em dia, a playlist do Spotify, não sei o que, isso que dita as músicas do momento. Antigamente era MTV, então eu via disque MTV. E lá eu conhecia o que estava rolando no mundo, porque não tinha internet, então era lá que eu ficava sabendo. Então eu lembro que era bem no começo do primeiro álbum, do Parachutes, e se não me engano era na época de Trouble. Quando veio a internet, normalmente a gente usava muito para pesquisar sobre assuntos que a gente gostava. Então em algum momento eu pesquisei Coldplay e eu achei o fórum. E resolvi entrar, porque você achar um grupo de amigos que gosta da mesma coisa que você, sabe, a internet trouxe isso, que é uma das coisas mais legais que ela tem até hoje. Você conseguir achar um nicho, às vezes muito pequeno, pessoas no mundo inteiro que gostam da mesma coisa, você poder falar sobre isso. E eu acho que foi quando também eu fiquei mais ferrenho na questão do fórum, de querer saber sobre, ler sobre, porque a gente não tinha muito acesso. Hoje a gente tem YouTube, a gente bota em Full HD 4K o show, a gente não tinha esse acesso. Quando tu vê o show ao vivo, é muito além de tu ouvir a música em casa, entendeu? Então acho que é ali que eu fiquei maravilhado e comecei a procurar assim mais ferozmente sobre a banda. Hoje eu cheguei à conclusão de que na verdade as pessoas gostavam de conversar. Elas queriam conversar, queriam confraternizar, e música como um todo era um assunto, sabe? O Coldplay foi quase que a desculpa para você achar um grupo de amigos que depois começaram a conversar sobre tudo, inclusive fora daquele ambiente. Começou ali, mas depois era
ICQ, MSN e até pessoalmente depois. Cara, era muito bom. A gente chegava, né, da faculdade, tudo, e tinha a tarde inteira ali, a gente logava lá e ficava. A gente ficava no fórum, com a janela do fórum aberta e com o MSN aberto. Então, e era uma frequência de postagens, era muito grande. A gente passava realmente o dia inteiro. Tinha um momento que era absurdo, que não tinha nem como você seguir. A maioria era de São Paulo, mas tinha muita gente do Rio também, tinha gente do Nordeste, tinha gente da região Sul. E sempre tinha esse interesse de se encontrar. E a gente sempre falava, quando tiver o show do Coldplay, vai ser a oportunidade para todo mundo se encontrar. Porque assim, como eu falei, eram pessoas que estavam terminando o colégio, começando a faculdade, então a galera não tinha uma condição própria de viajar para se conhecer, né? E muito menos era uma coisa permitida pelos pais. Vamos nos encontrar e enfim. E aí o show era uma oportunidade. Aí quando surgiu a notícia de que, eu lembro até as datas, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2007, eles vinham pra fazer show no Via Funchal em São Paulo. Aí, cara, é a oportunidade de todo mundo se encontrar. E aí eu lembro que tinha, além do Pedro e além de mim, tinham mais umas 6, 7 pessoas que eram aqui do Rio. Vamos todo mundo, vamos alugar uma van, vamos de van pra São Paulo. É óbvio que quando eu falei pro meu pai, eu quero ver uma banda em São Paulo com 6 pessoas desconhecidas e eu vou de van pra lá. É claro que meu pai ia falar não. Mas foi a partir do show. Vamos nos encontrar. Era a oportunidade de algo que todo mundo já queria fazer. E aí eu fui uma das pessoas que foi pro show. O show foi maravilhoso, assim, era um lugar pequeno, não tinha coisa de VIP, nada, era tudo muito perto, assim. Porra, foi um show sensacional, assim. Foi bem legal, assim, você vê o que era um avatar que nunca era a cara da pessoa, né? Então era a foto de uma banda, alguma coisa assim, e um nome que não necessariamente era o nome da pessoa, era um nickname, e virar uma pessoa física que tinha um sotaque diferente, tinha uma entonação que é diferente do texto da internet. Assim, meio bizarro, foi meio que um choque você ver aquelas pessoas, mas foi muito legal, foi uma experiência bem legal. Mas a nossa perspectiva era muito positiva, porque foi um período realmente em que as pessoas, elas, mesmo que só virtualmente, nós conversamos muito. Quando eu digo que a gente passava muito tempo conversando, era muito tempo mesmo. Final de semana, então, era coisa de ficar o dia inteiro, varar a madrugada, as pessoas simplesmente conversando. Seja em janela particular um com o outro, seja janela com grupos. E era isso. Então, pra gente, na nossa inocência, eu tinha... quantos anos faz as contas aí? 16 anos, mais ou menos. Eu conhecia demais aquelas pessoas. Na minha perspectiva, eram meus amigos. E realmente, eu tô com ele há 12 anos. Eu tenho amigos do fórum até hoje, amigos que eu conheço pessoalmente. Pra gente era uma amizade de anos e de muita confiança. Pros nossos pais, não. Existe uma grande diferença entre você conhecer pessoas online e conhecer essas mesmas pessoas ao vivo. Isso tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Tem pessoas que a gente achava que eram pessoas maravilhosas, super simpáticas e que ficariam à vontade na sua presença, e pelo contrário, não ficavam. E outras que a gente achava... O Pedro, por exemplo, no fórum, era um cara que não fazia muito sucesso, porque ele era muito implicante com as pessoas. Ele era daquele cara que criticava. A pessoa falava, eu gosto muito da música tal da banda X. Não, essa música é uma porcaria. Então o Pedro, ele era meio que odiado, assim. Então antes de conhecer o Pedro, eu falava, ele deve ser um saco. Por que eu, vou de repente conhecer esse participante do fórum, já que ele se mostra tão chato? E pelo contrário, o Pedro, ele era muito mais chato. Mentira. Pelo contrário, eu acabei me apaixonando pelo Pedro. Mas existe uma grande diferença, sim. A partir desse show do Coldplay, ficou aquela fagulhinha, assim, aquela vontade das pessoas se encontrarem mais vezes. Principalmente aquelas pessoas que não tinham ido ao show, como eu, por exemplo, né? Então meio que ficou no ar, assim, vamos, a galera que é do Rio, vamos marcar de todo mundo se encontrar pra conversar sobre como foi o show, pra ampliar aquele horizonte que antes existia só através de fórum e MSN. E aí a gente meio que marcou uma data, isso foi em março de 2007, foi um mês depois do show.
vamos marcar e tal. Aí marcou uma data. Só que aí essas pessoas foram meio que desmarcando. Eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que fazer não sei o que lá. E aí, no final das contas, sobraram eu e ele. Literalmente, com vontade de se encontrar. E assim, antes mesmo do show, a gente já vinha conversando muito, eu e ele particularmente, porque a gente tinha muita coisa a ver. Chegou num ponto em que a gente conversava mais um com o outro do que com o grupo. Sim. Foi uma coisa assim, super natural, não foi, eu tô procurando alguém pra namorar e aí vou namorar o Pedro porque ele é do Rio de Janeiro, porque ele gosta de cosplay. Não, foi uma coisa extremamente natural. Também que eu tava nesse intervalo na MSN e aí a gente ficou sabendo, todo mundo marcou. Então aí sobrou só eu e ela e ficou meio que aquele clima, né? Só sobramos eu e você. E aí? Vamos ou não vamos? Ele pegar o telefone pra me ligar... Era de uma coragem hercúlea naquela época, né? Exatamente. E aí foi isso, a gente marcou, fomos num dos cinemas ali da Voluntários da Pátria, em Botafogo. Fomos ver Pequena Miss Sunshine. E aí tinha um ponto de táxi em frente ao shopping ali, tinha um cara que era até um taxista de camisa do Linkin Park. Aí, tá livre? Tô. Aí ela falou, vou lá então. Aí deu 2 beijinhos, só que aí eu dei o terceiro. E aí desse terceiro, muito desencontrado ali, estamos aí há 12 anos. Aí o coitado do cara do Linkin Park ficou meia hora ainda esperando a gente beijar na boca. Ele ficou em pé olhando pra gente, os 2 jovens ali. E ele, moça, eu já vou. E assim que começou. Aí 2 semanas depois eu pedi ela oficialmente namoro. Queria pedir antes, mas achei que, em uma semana é muito rápido. Porque 2 semanas é uma eternidade, né? A gente foi na semana seguinte no cinema. Não, calma, vamos dar um tempo, se conhecer mais. Eu conheci mais uma semana. Aí, pronto. Tem 2 anos que nós nos casamos e hoje a gente já não tem mais a necessidade de usar o telefone e a internet pra nos falarmos, porque a gente tá junto todos os dias. Mas até 2 anos atrás, 10 anos em que nós moramos longe um do outro, a gente utilizava basicamente a internet e o telefone para se falar todos os dias. Mas se você for parar pra pensar, a internet está em tudo que a gente faz, está em toda a nossa comunicação, desde que a gente se conhece. Seja Orkut, seja fórum, MSN, Facebook, WhatsApp... Em tudo a internet está. Se não fosse a internet... se não fosse a internet, a gente não se conheceria e dificilmente a gente conseguiria manter o relacionamento, porque a gente se via fisicamente uma vez por semana, a gente não podia falar muito no telefone, porque a conta vinha altíssima e não era a gente que pagava. Então se tirava tudo isso, a gente não tinha como se falar. É pombo correio, é sinal de fumaça, não tinha como. Então assim, a internet ajudou muito a gente se manter junto mesmo estando longe, entendeu? Então assim... Do começo até hoje, a internet sempre foi extremamente importante pro nosso relacionamento. Total. E eu não sei como é que as pessoas viviam sem internet. Sem um celular, sem um telefone, sem um áudio, WhatsApp. A comunicação era muito diferente, né? Você tinha que estar com a pessoa, basicamente, para poder falar com ela. Agora não, de qualquer lugar você consegue... Mas é muito bizarro pensar que a gente pegou todas essas fases, né? Todas as fases, da discada Nossa. até o 4K.